Mais uma vez, muito obrigado, Padre Emanuel Messias, que Deus o abençoe, né, em seu ministério. Podemos sentar por um instante para refletirmos um pouco sobre as leituras deste segundo domingo da Quaresma. A mensagem que Deus nos traz, primeiramente, lá do Antigo Testamento, nos mostra, através da primeira leitura, o sacrifício de Abraão. Todos já ouvimos falar de Abraão. Percebam que depois que Deus cumpre a sua promessa a ele, dando-lhe um filho, Isaque, ele o pede de volta em sacrifício, lá quando ele tinha pelos seus 12 anos. Olha o que Deus faz. Depois de tantas provas de fé e obediência a Deus que Abraão tinha feito, tendo a coragem de abandonar a sua terra, sua casa, os seus costumes, numa idade já bastante elevada que tinha, agora Deus lhe pede mais uma prova de fé e obediência. Deus às vezes faz isso conosco, nos pede uma prova de nossa fé e confiança nele, e de nossa obediência à sua vontade, porque afinal rezamos todo santo dia, eu acredito ao menos que todos rezem, todos os santos dias, o Pai Nosso, né? E nele consta aquela frase: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pedimos a Deus que seja feita a vontade dele, e não a nossa. Ou seja, prometemos-lhe obediência, que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. E Deus vai pedir contas, provas de que estamos sendo de fato obedientes e queremos que a vontade dele se faça, acima da nossa. Isaque era para Abraão a única esperança do cumprimento das promessas que Deus lhe fizera. Mas Abraão obedece e continua a crer que Deus manterá a palavra dada. Deus nunca se desdiz, Deus nunca se contradiz. Abraão tinha uma certeza absoluta em relação a isso, ele confiava em Deus. Deus é Deus, o Deus dos impossíveis. Ele não vai fazer uma coisa errada, não pode um mal sair do coração de um Deus que é todo bondade. Deus não é só bom, mas ele é a própria bondade. A fé de Abraão era inabalável, e ele obedece. Não é que ele obedece, imagine pai, mãe, Deus lhe pedindo em sacrifício o seu filho. Abraão acredita que Deus tem um plano com isso e vai providenciar algo. Não pode isso ser uma coisa má, porque Deus não pode, né, ser mau. De fato, Abraão tem fé em Deus e merece aquele título que nós damos a ele, o nosso pai na fé. Abraão é o nosso pai na fé, um exemplo de fé inabalável, inquebrantável, a toda prova. É bom deixarmos claro que Deus não queria a morte de Isaque, mas sim a fé e a obediência incondicionais de Abraão. Era isso que Deus queria. Isaque, o unigênito de Abraão, neste episódio, representa, sabe quem? O próprio Jesus Cristo, o unigênito de Deus. Ele sim seria imolado pela redenção do mundo. Percebam que Deus não quer o sofrimento e nem a morte do ser humano. Está longe de Deus querer isso, que o ser humano sofra e morra. Muito pelo contrário. Ele prefere sofrer e morrer em nosso lugar. E foi o que ele fez por nós na cruz. A prova está na cruz. Deus não se poupou. Poupou Isaque, mas não se poupou. Deu o seu próprio Filho Jesus Cristo para que ele fosse imolado, morto, para nos resgatar, para nos salvar. Como São Paulo diz na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos, quando ele diz: ele não poupou o próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Meus caros, tenhamos a certeza de que Deus sempre, sempre será a nosso favor. Deus é a favor do ser humano, seus filhos, a menina dos olhos de toda a criação é o ser humano, que foi feito no sexto dia, à imagem e semelhança do seu Criador, de nosso Deus. E Ele sempre vai defender, proteger,
vai comprar a briga para salvar, salvaguardar essa sua criatura, seus filhos, prediletos, favoritos de toda a criação é o ser humano. E ele fez a sua imagem e semelhança. Deus sempre será a nosso favor. Como conclui São Paulo, nesta mesma leitura, quando diz, se Deus é por nós, quem será? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, Deus não quer a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. É a conclusão que São Paulo chega quando diz isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não quer a morte do pecador, mas sim que converta e viva. O Evangelho deste domingo nos mostra o episódio da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Ele escolhe 3 discípulos seus. Quem eram estes discípulos? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Ele os convida para que eles testemunhassem, vissem o seu resplendor, a sua divindade. Transfigurado, Jesus tem ao seu lado 2 personagens lá do Antigo Testamento, que eram, quem eram mesmo? Moisés e Elias. Moisés representava a lei, os 10 mandamentos que ele tinha recebido lá no Monte Sinai. E Elias era o maior dos profetas do Antigo Testamento. Ambos, a lei e os profetas, estavam sendo representados por Moisés e Elias, respectivamente. E eles atestavam que quem estava ali entre eles, Jesus Cristo transfigurado, diante daqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, era o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Era a plenitude de toda a lei dada no Monte Sinai a Moisés e o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Eles estavam ali para assinar embaixo, olha, vocês têm aqui diante de vocês todo o Antigo Testamento cumprido. A plenitude da aliança está aqui em Jesus Cristo, que veio fazer não mais uma aliança temporária, mas definitiva, de uma vez por todas, com a humanidade. E isso ele faria na cruz, com a sua morte e ressurreição depois. Eis o testemunho do Antigo Testamento representado por Moisés e Elias, ali no Monte Tabor. Estes mesmos 3 discípulos assistiriam lá no Getsêmani, um pouco tempo depois, à agonia de Cristo. Cristo não mais transfigurado como no Tabor, mas desfigurado. A transfiguração era para mostrar que glória e paixão são aspectos inseparáveis do único mistério de Cristo. Não dá para separar a cruz do próprio Cristo. Quando falamos de ressurreição, falamos antes da sua morte, do seu Calvário. Então, são inseparáveis essas 2 realidades de Cristo. O Calvário, a cruz e a ressurreição. A glória, a paixão e a glória andam juntas. É bom deixarmos claro que a salvação trazida por Cristo a nós não tirou o sofrimento da vida humana. Não. Mas veio trazer um sentido ao sofrimento humano. A cruz de Cristo trouxe um sentido ao sofrimento humano. Um exemplo de sofrimento, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, é quando, por exemplo, quem é mãe aqui, levante a mão. Mãe, você sabe do que eu vou falar. Pai também. Quando o seu filho, sua filha, estava recém-nascido, nos primeiros meses, quando ele acordava à noite chorando, né, você tinha que se levantar para lhe dar de mamar, para acudir quando ele chorava por algum outro motivo. E no meio daquele sono gostoso que você tinha, no meio da madrugada, você sabia que tinha que fazer aquilo, né? Tinha que salvaguardar o seu filho, dar-lhe conforto, dar-lhe de comer, né? Amamentá-lo, acudir ele naquele choro de desespero por alguma outra circunstância. E aquilo era sacrificado, era sofrido para você. Mas você não fazia corpo mole, você ia, simplesmente ia, se levantava. Você, pai, também fazia isso, faz isso. As crianças pequenas aqui, quem tem criança pequena que eu diga, né? Imagina aquela noite gelada de inverno, você tendo de se levantar para acudir o seu filho, no meio da madrugada gelada, num sono gostoso que você estava, depois de um dia estafante que foi, né? E você tem que fazer isso. É um sofrimento, é um sacrifício, uma renúncia que você faz para fazer
o que se tem de fazer. E você faz, pode ser não com prazer, mas com satisfação. Você está sendo mãe, você está sendo pai naquele momento. Foi esta a realidade que Cristo sentiu. Ele fez aquilo, sofreu tudo aquilo que sofreu no Calvário, morreu na cruz por nós, pois Ele nos amava. Você pai, você mãe, faz isso só porque você ama o seu filho e quer salvar-lhe a vida. Quando você faz aquele sacrifício, esse tipo de sofrimento com um sentido, porque o sofrimento, quando não tem sentido, ele só tira a nossa dignidade humana. Agora, quando ele tem um propósito, um sentido, pelo contrário, ele nos dignifica e nos redime. O sofrimento de Cristo foi redentor, redimiu toda a humanidade do pecado que ela tinha cometido. Então, o sofrimento, quando há um sentido, ele nos santifica, nos redime e santifica e redime aqueles que estão à nossa volta, para os quais oferecemos aquela dor, aquele momento difícil que estamos passando. Essa perspectiva da dor, do sofrimento, né? Para nós cristãos. Jesus, no Tabor, queria mostrar de antemão a sua face gloriosa e transfigurada para aqueles seus 3 discípulos, para que eles, quando o vissem desfigurado no Calvário, se lembrassem deste momento e tivessem um conforto. Pensassem, Cristo já tinha prometido outras vezes, depois de 3 dias eu ressuscitarei. Eu reerguerei esse templo em 3 dias. Em várias passagens, Cristo já preparava os seus discípulos para o mal que iria acontecer, mas para o bem muito maior que viria depois disso. O mal seria temporário, o sacrifício, o sofrimento, a dor seria temporária, teria prazo de validade, iria passar, não, Padre? E uma glória iria acontecer, a salvação, a redenção se efetivaria. E ele queria, naquele Monte Tabor, junto aos 3 discípulos, mostrar-lhes isso. Olha só, o que está para acontecer. Acontecerá comigo e acontecerá com vocês também essa transfiguração. Depois de toda a dor do Calvário, vem a ressurreição. Depois da morte, vem a vida. Então tenham essa perspectiva e esperança também. E não desanimem, perseverem. Quando falamos em sofrimento, é natural que o ser humano queira fugir dele. E de fato, é algo que está no comportamento humano. Ninguém quer sofrer. O exemplo disso está no que Pedro disse a Jesus, lá no Monte Tabor. Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É bom estarmos aqui. O fato de descer a montanha, descer o Monte Tabor, significava enfrentar as contrariedades, os sofrimentos, as perseguições, a intolerância, consequentemente, do mundo. Mas é preciso descermos a montanha. E o mundo vai nos fazer sofrer, não vai nos compreender. Nós vamos ter de fazer muitas renúncias, desapegarmos de muitas coisas, assimilar esse sofrimento, mas com um sentido redentor que ele tem. E não é fácil. Precisamos pegar forças de Cristo. Essas forças que Cristo quis dar a Pedro, Tiago e João e oferecer a cada um de nós. Obtenham essas forças que estão disponibilizadas por Cristo na Eucaristia, nas missas dominicais, na participação dos sacramentos, na confissão, constante, sempre que a consciência nos acusar. Termos essa sintonia, essa afinidade com o Senhor através da vida de oração. Não deixem de rezar. E dentre as orações que fazemos, incluam mais uma, que é a oração do silêncio. Sabe o que significa a oração do silêncio? Não rezar nada verbalmente e nem mentalmente, simplesmente ficar em silêncio. Mas é difícil isso, não é? Exige muito treino, muita disciplina da nossa parte, porque o silêncio faz um barulho interior. Quem experimentou ficar em silêncio sem rezar nada, sabe do que eu estou falando. Os pensamentos nossos são muito barulhentos, eles nos levam, junto com a imaginação, que nós dizemos que é a louca da casa,
a irmos para lugares tão distantes de Deus, que está ali conosco, no momento em que estamos rezando. Mas nos dispersamos com tanta facilidade, pensando nas preocupações, nos problemas do dia a dia, e naquilo que eu vou fazer depois da oração, porque parece que aquele momento até é perda de tempo, mas não é. É essencial, vital para a nossa vida espiritual a oração. E oração também valiosa do silêncio, estarmos em silêncio. Mas é preciso disciplina e muito treino, uma regra mesmo que nós devemos nos impor de estar em silêncio diante do Senhor do Santíssimo lá em casa. Depois de fazermos aquelas orações ordinárias, o terço, a oração com a Sagrada Escritura, estarmos em silêncio para ouvirmos Deus, né? Porque às vezes falamos tanto em nosso interior com Ele, né, que calamos a boca dele, né? Não o ouvimos. E Ele quer falar conosco, mas a gente não deixa Ele falar. Como quando há um diálogo, entre aspas, não é diálogo, é monólogo, com alguém, né, que estamos conversando, a gente não deixa o outro falar de tanto que a gente fala. Ou vice-versa, o outro fala tanto que não dá oportunidade, não dá um respiro para a gente entrar no meio para falar alguma coisa, né? A gente faz o mesmo com Deus, né? Então, silenciar é necessário. Nesse tempo de Quaresma, uma das penitências é o silêncio, né? O jejum da língua, né? Façam isso, treinem e vocês verão que a oração progredirá e chegaremos mais preparados na Páscoa da Ressurreição. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.